pela defesa de Tiago poderá sustentar suas teses por 1h30. Muito obrigado, Excelência. Uma pergunta, é gravado? Não? Posso falar assim? Não posso? Tá. Boa tarde. Inicialmente eu quero dar aqui minhas saudações ao excelentíssimo senhor doutor Luiz, presidente do SEDEF, Tribunal de Júri, e salientar uma coisa aqui que me chamou muita atenção, a hospitalidade aqui da comarca de Vitória, sobretudo do estado do Espírito Santo, apesar de eu ser carioca. Eu queria agradecer a gentileza e o qual fui tratado aqui. É muito difícil chegar numa comarca e ter essa proximidade com o juiz. Minhas saudações aqui em nome da OAB do Rio de Janeiro. Quero deixar também minhas saudações ao nobre colega do Ministério Público. Quero deixar também aqui minhas saudações em nome da OAB Rio para os policiais militares presentes que estão prestando serviço, para os serventuários da Justiça, ao público presente, à família do réu. Ao réu eu só tenho a dizer que Deus colocou em sua vida, não sei se o senhor confia em mim, mas estou aqui para cumprir o meu mistério de acordo com a lei, apesar de o advogado criminalista ser um pouco discriminado. Fala-se muito, advogado criminalista, advogado bandido, não presta. Só tenho a dizer que eu estou aqui para cumprir o que a lei permite. Eu só estou aqui para cumprir o que vem da legislação em Brasília. Só faço cumprir a lei. Então, farei tudo que for possível para poder cumprir o meu trabalho e te defender da melhor forma possível. E, principalmente aqui, deixar as minhas saudações aos excelentíssimos senhores jurados. É um prazer estar aqui. Tentarei ser o mais breve possível para não cansá-los. E deixo aqui minhas saudações em nome da OAB do Estado do Rio de Janeiro. E vamos concluir os trabalhos. Inicialmente, o que eu tenho a dizer é que, como sempre, a maioria das vezes, a gente acaba não concordando com as teses do Ministério Público. O Ministério Público é conhecido como fiscal da lei e é conhecido também que ele pode pedir absolvição caso ele tenha convicção e encontre nos autos elementos probatórios para pedir absolvição. Só que a regra não é muito bem assim. Já fui estagiário do Ministério Público e sei como funciona. Infelizmente, não quero me referir que é o caso do nosso colega, mas infelizmente o Ministério Público tem um viés muito para condenação. Se aponta muito para elementos que vão denegrir a imagem do réu e se esquece de olhar pelo outro lado, ele como fiscal da lei, pelo outro lado da moeda, que são elementos que existem nos autos que podem e que comprovam a inocência do réu. Vou trazer alguns elementos aqui e eu vou fazer questão de esclarecer cada uma das testemunhas, sobretudo aquelas que foram arroladas pelo Ministério Público. Uma coisa que é muito lógica no processo penal é que tudo aquilo que é colhido em sede policial deve ser corroborado, confirmado em juízo. Eu não fui o advogado da primeira fase, foram outros colegas. Como diz o nosso promotor, provavelmente houve uma indução, mas eu acho que seria muito complicado para os nobres colegas da defesa da primeira fase procurar cada um desses elementos que estão aqui para tentar fazer com que eles mudassem de ideia em seus depoimentos. Até porque todas as testemunhas que estão arroladas, a maioria delas, pelo menos, são envolvidos com crime. E, inclusive, hoje, atualmente, a maioria estão presos. Será que realmente um advogado iria procurar, iria lá na comunidade onde moram essas testemunhas de acusação e falar, olha, muda de ideia lá, aquilo que você falou em sede policial está prejudicando o meu cliente? Será que realmente é isso?
e eu vou provar para vossas excelências aqui que realmente eles falam alguma coisa em sede policial, mas em juízo, onde ele tem as forças policiais para garantir a sua segurança, está na frente de um juiz togado, na frente de um promotor de justiça, ele fala realmente o que aconteceu, o que não ocorre em sede policial. Todo mundo aqui já ouviu falar que em sede policial as coisas não são da forma que deveria ser. Existem exceções? Existe. Existe, lógico que existe. Eu tenho certeza que a gloriosa Polícia Civil do Estado do Espírito Santo tem excelentes agentes, excelentes delegados de polícia que agem conforme a lei. Mas nem sempre é assim. Eu vou mostrar para vossas excelências também que o relatório da polícia é tendencioso. Inclusive o próprio agente da Polícia Civil coloca posicionamentos pessoais. Eu acho que foi fulano de tal. Ele diz isso, eu vou ler para vossas excelências aqui. Uma coisa que não foi dito pelo MP, lógico, como ele é o fiscal da lei, deveria fazer isso, esclarecer o máximo possível para vossas excelências, até porque para ajudá-los a ter a íntima convicção na hora da votação, é expor os dois lados. Ele valorizou muito os depoimentos de sede policial, e aqui nos autos fica provado quando as testemunhas vêm em sede judicial, falam, olha, aquilo que eu falei lá em sede policial, eu pedi para o agente da Polícia Civil para ler, ele não deixou eu ler. Realmente, lógico que tem a assinatura dele, mas ele pediu para ler, eu assina aí, e ele assina. Se houve coação, não sei, não estava lá, não posso provar. Mas que está errado, está. Porque uma pessoa para vir em juízo, na frente de um promotor de justiça, na frente de um juiz togado, e dizer aqui que foi assinado sem ler, não vejo nada de impossível nisso. Não vejo nada de impossível nisso daí. Então, como o Ministério Público valorizou tanto assim o ato administrativo realizado, exteriorizado pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, eu faço questão aqui também de expor as palavras da própria vítima, que para mim foi induzido pela Polícia Civil ao mostrar a foto. Foi esse aqui? Foi. Vai lá e coloca e diz que foi e acabou. E assim vai ser até o final do processo. Que a partir do momento que é dito no início que é uma coisa, para desfazê-la na frente é difícil. Então olha só o que os agentes policiais, no mesmo dia do fato, no dia 25, se eu não me engano, às 15 horas, foi o horário do fato, que o tal do Maclay levou um tiro. Logo depois, está aqui, ó, na página, se eu não me engano, acho que é página 8, na página 8, pode certificar, página 8, com hora, 3 horas após o fato, no dia 20, 3 horas após o fato. Ó, no mesmo dia do fato, 3 horas após o fato. O fato foi... Eles foram lá no hospital, onde a vítima foi atingida, às 18 horas. A vítima foi atingida às 15, aqui, dia 20, aqui o horário. Algumas horas depois, os agentes da Polícia Civil fez um relatório para poder pegar o depoimento da vítima, que é a coisa mais importante que nós temos. A data e o horário. Agora vejam, ouçam, vossas excelências, o seguinte, o que foi dito. Olha, eu acho que esse aqui era o momento mais oportuno, né, para a vítima dizer alguma coisa. Então vamos lá. Minha hipermetropia não permite, ter que praticamente esfregar o processo do meu rosto, porque meus óculos não estão ajudando mais. Vou ler daqui. Que por volta das 15h35 estava no interior da sua residência. Isso é um policial civil descrevendo o que o Maclay estava dizendo para ele. Estava no interior da sua residência, momento em que a vítima estava em frente à casa, quando dela se aproximaram 2 elementos, sem nada dizer. Um deles sacou uma arma de fogo e efetuou 2 disparos em direção ao Maclay, que correu e sentiu um impacto nas costas, em região do ombro direito, que após os disparos, os elementos evadiram-se do local,
que acredita serem eles moradores do bairro, em Anguetá, em Vitória. Ué, ele não tinha reconhecido o réu? Engraçado. Que a vítima estava presa por infração análoga ao porte ilegal de arma. Análoga porque ele era menor, menor não é preso, menor é apreendido. Menor não pratica crime, o menor pratica ato infracional. E ele diz que ele foi apreendido com porte ilegal de arma, ele andava armado. E aqui eu vou deixar claro também para a Vossa Excelência, eu teria esse cuidado, que o tal do Macrei, embora menor de idade, não era flor que se cheira. Tanto que a testemunha aqui disse que ele costumava ir no bairro lá vizinho e meter tiro na galera. Então, desafeto é o que ele mais tinha. Qualquer pessoa poderia, daqueles lá que eles deram tiro lá, que ele deu tiro, poderia procurar ele para tentar matar ele. E como o próprio nosso promotor falou, ele não era flor, não era santo também. Então vamos lá. Que a vítima esteve presa por infração análoga do porte ilegal de arma. Lembrei. Tem um momento aqui que eu vou deixar claro para Vossas Excelências, que ele diz que andava armado porque se sentia ameaçado pelo Tiago e os tais comparsas, se é que realmente o Tiago tinha comparsa. Mas o caso interessante é que ele diz no próprio depoimento dele, que eu vou chegar lá, que ele passou a andar armado porque foi ameaçado por Tiago. Mas em outro depoimento ele diz que foi preso com porte de arma. Só que a data da prisão é anterior ao dia que ele falou que ele se sentiu ameaçado pelo Tiago. Afinal de contas, ele andava armado porque o Tiago supostamente teria o ameaçado, ou ele já andava armado porque ele costumava andar armado, já que todo mundo conhecia o Macrei como integrante do tráfico. E também o receio daquelas pessoas às quais ele atirava no bairro vizinho de o procurar. Então fica essa incógnita, né? Ele já andava armado, era costume dele andar armado, não era por causa de uma suposta ameaça. Prosseguindo aqui, você pode ver que em nenhum momento, horas após o fato, o Macrei falou o nome. Em nenhum momento foi dito para os agentes policiais que foram no hospital falar com ele que o réu era o autor do fato, que o réu estava com capacete. Um detalhe, se ele viu uma moto vindo, e como o nosso promotor falou, a moto realmente é um instrumento pelo qual é muito ágil, fácil de fuga. E se ele visualizou um cara vindo com uma arma na mão falando vai, 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 aqui já não fala isso, né? Como é que ele conseguiu nesse momento pegar características, até um piercing, o cara conseguiu ver? Pelo amor de Deus, se fosse comigo eu ia correr muito, eu ia querer saber o que tinha na cabeça do cara, se tinha piercing. Enfim, e outra coisa, quem é que, por mais que não seja um homicida quanto mais, quem é que, por mais inexperiente que seja, vai executar alguém com um capacete fora da cabeça, praticamente na testa, com o rosto estampado, já que os dois se conheciam, jogavam bola juntos, compartilhavam até mesmo maconha nos bailes? Então não tem lógica. Está claro que o Macrei está mentindo. Existe algo pessoal aqui. Ele não tinha quem imputar. Bom, já que eu sou corno, então eu vou imputar para o Tiago que dormiu com a minha esposa. E coloca. E outra, é do bairro que tem rixa. Ele é do bairro que eu não gosto, é do bairro de facção rival, dormiu com a minha mulher, vai ser ele mesmo, eu não vi. Está aqui. Em nenhum momento, horas após o fato, quando os policiais foram até o hospital falar com o Macrei em nenhum momento falou o nome dele. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E outra, o Macrei aqui, no dia que os policiais foram no hospital, o Macrei falou que estava ao lado de Ricardo. Aqui, ó. Ao lado de Ricardo. Eu sublinhei. Já aqui em juízo, ele falou que estava no lado de quem? Leonardo, se eu não me engano. Leandro. Aqui, ó. Ricardo.
E tem mais um momento aqui que ele fala que o tal Leandro, em sede judicial, horas após o fato, tudo fresquinho na cabeça da vítima, a vítima jamais poderia errar aqui. Tudo fresquinho na cabeça dela, horas após o fato. Não tem essa de falar que a vítima estava chocada, estava com trauma, até porque quem está no meio e quem é traficante anda sempre armado, nada intimida. Confundiu os nomes, uma hora fala Ricardo, outra hora fala Leandro. Em nenhum momento foi citado o nome do réu. Agora, uma outra coisa que me chamou uma curiosidade muito grande aqui é que o Ministério Público, ao fazer a denúncia, o Ministério Público fala, inclusive o senhor promotor, na hora de falar aqui, conforme laudo de exame de corpo de delito e ponto. Ele não fala a página. Mas por que ele não fala a página? Eu vou explicar para Vossa Excelência o que o Ministério Público me explicou. E é obrigação minha, como operador do direito, falar exatamente o que tem aqui. A página 12, ao qual o Ministério Público faz menção e fala que é o laudo de exame de corpo de delito, é nada mais nada menos de que apenas uma solicitação de exame de corpo de delito. E os quesitos não estão respondidos. Somente lá na página 16 que aparece um documento do Departamento Médico Legal, mesmo assim sem responder os quesitos. Se foi para o projeto de arma de fogo, se realmente a lesão é pérfuro, contundente, nada disso. Isso, para mim, é um laudo de exame de corpo de delito eficaz para comprovar a materialidade do fato. Não tem nada aqui que garante, não estou querendo que realmente, não estou querendo afirmar aqui que a lesão do Macrei não tenha sido por arma de fogo, mas deveria estar aqui. Isso aqui é um processo, senhores jurados. Isso aqui é um processo em que vai modificar a vida de um ser humano. Um jovem que tem apenas 20 anos, dependente químico, ganhou a confiança dentro da cadeia para poder fazer serviço, trabalhar, estudar. É uma pessoa que, se sair, tem toda a condição de mudar a vida. Agora, se ele ficar lá na pós-graduação do crime, que é a cadeia, durante 15, 20 anos, que é uma pena abstrata que tem com um crime dessa magnitude, eu não sei se a personalidade dele vai ser a mesma. O Rogério Grego, meu amigo de Minas Gerais, eu conversando com ele, e ele falou, olha, um preso, quando leva mais de 10 anos, 15 anos na cadeia, ele muda totalmente a personalidade dele. Ele não é mais o mesmo. Então, o que diz aqui o suposto, o laudo de exame de corpo de delito feito pela Polícia Civil, ao qual o Ministério Público pede a condenação com base nisso, porque toda ação penal tem que ter justa causa. O que é justa causa? Indícios de autoria e prova da materialidade. E eu vou demonstrar para Vossas Excelências que não tem nenhum e nem outro. Não há aqui nos autos elementos contundentes que faça ser ele o autor da infração. O que tem aqui é um disse-me-disse, é um que eu ouvi falar para lá, um que eu ouvi falar para cá. O único que aponta o dedo de forma veemente, de forma enérgica, é um tal, se eu não me engano, de André, e que mesmo assim compareceu em sede policial no dia 24 de novembro de 2011 e fora intimado 3 vezes para depor pelo excelentíssimo senhor juiz em primeira fase e desrespeitou Vossa Excelência aqui, o juiz presidente aqui. Não compareceu em nenhuma das 3 intimações. O tal do André, que é a única testemunha que falou alguma coisa, e mesmo assim não falou nada em relação aos fatos do homicídio, só falou em relação que ele era envolvido com o tráfico. Está lá na página 41, e que ele diz o seguinte, que conhece Tiago Neto Milagres e Marcos Antônio Lemos Ribeiro, vulgo Shampoo, e fazem parte da galera do tráfico de drogas do aterro de Inhanguetá. Agora eu pergunto, cadê esse cidadão aqui em juízo para confirmar tudo isso que ele falou em delegacia? Não veio.
Vou te falar quantas vezes, quais os dias que esse cidadão foi intimado e não compareceu. André, vulgo Galau, foi intimado para a audiência de instrução e julgamento no dia 30 de outubro de 2012, folha 207. Não compareceu. Vou mostrar cada um deles para você.